elenco do Atlético tem 31 jogadores e nem todos estão no mesmo nível. Durante a conversa com a imprensa, Paulo Brax detalhou que divide o time em 3 categorias: apostas e desenvolvimento, composição de elenco e, no patamar mais alto, jogadores de hierarquia. Grupo composto por 10 atletas. São eles o goleiro Everson. Na linha de defesa, o zagueiro e co-capitão Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Já no meio-campo, Alan Franco e Gustavo Scarpa. Para o ataque, Rony, o recém-chegado Dudu, Júnior Santos e, claro, o capitão da equipe. Não tem que ter dúvida. Na hora de pressionar, não tem dúvida. Sai todo mundo junto. E quem errar, reclama. Se eu não for, reclama comigo. Se o Júnior não for, reclama. Tem que ter comunicação e cobrança entre a gente. A gente só vai crescer e conseguir o objetivo se a gente se cobrar um no outro lá dentro. Todo mundo com o mesmo objetivo. Você deve ter notado que faltou alguns titulares. Empatado com o Everson, como o atleta com mais jogos nesta temporada, Rubens é tratado como um jogador em desenvolvimento, assim como Coelho, que anotou 4 gols e 5 assistências nesta temporada. O argentino recebeu uma proposta, mas deve ficar em BH. E o faz-tudo Rubens é um jogador importantíssimo para o técnico Cuca. Não tira porque ele não vai sair, né? Se fosse para sair, tirava. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor a altura e ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda. Ser um jogador de hierarquia não quer dizer que se trata de um titular incontestável. É uma questão de projeção, de carreira, de passagens pela seleção do seu país e reconhecimento nas principais competições. É bom reparar também nos problemas que este seleto grupo enfrentou no ano, com contusões. Hulk foi parar no DM em fevereiro, problema muscular. Guilherme Arana, por 2 vezes, lesionou o músculo posterior da coxa direita. Júnior Santos também se contundiu, semanas depois da sua estreia. Apenas 5 dias após eu iniciar, a minha jornada aqui no Galo, tivemos que ir com tudo no campeonato estadual, porque tínhamos que classificar a equipe, então foi feito um sacrifício. Cada um tem o seu nível e, claro, que o campo dita quem muda ou não de patamar. O problema que a gente tem falado aqui é a questão que envolve... Irmão, o programa já começou, você quer ficar cantando musiquinha de torcida aí, irmão? A música do Botafogo é bonita demais. Aliás, tem umas torcidas, tem umas músicas bacanas, tá cantando já na rádio, né? Mas não é isso que eu ia falar, não. O Fabrício está aqui, o Fabrício se convidou para vir ao programa hoje, se convidou para ir na minha casa e já está convidado para ir na minha casa, porque a quinta é a nova sexta. Então, como eu faço a quinta é a nova sexta, hoje a dona Lúcia vai fazer carne de porco, bolinho de linguiça, torresminho, e eu vou tomar uma gelada logo mais vendo o Real Madrid. E você está... Não, você não se convidou, Andrezão, tem que passar pela triagem primeiro. O Fabrício já passou, já se convidou, veio aqui no programa só para ganhar o passe para ir lá na minha casa. E aí, Fabrição? Melhor, tá valendo demais a pena, tá doido. O maior criador de avestruz de Lagoa Santa. Os bichos o que você tá fazendo? Você não tá dando conta, tá soltando, né? Esse dia eu tomei um susto lá. Os bichos parecem uns dinossauros, meu. O cachorro quase fartou, tadinho. Não, eu tô diminuindo meus bichos lá, porque não tem veterinário para cuidar das minhas lhamas, das minhas alpacas, eu tive que mandar lá pro Paraná, né? O André tá falando que eu tenho que contratar um veterinário particular. Ainda chego lá um dia. Ó, a gente tá vendo aí a questão da hierarquia, né? Citada pelo Paulo Brax no evento de ontem. Tá um calor aqui hoje, hein, João? Você é louco. Então é o seguinte, e aí, aproveitando esse negócio da hierarquia, separou ali alguns nomes e acho que ele tá certo, eu acho que é aquela lista mesmo, né? Jogadores que são os líderes do grupo e tal. Você era líder, Fabricião? Ou você era um cara mais comedido, doido dentro de campo, mas fora de campo? Como é que você era na lida dentro do vestiário ali com os demais jogadores? Não, eu fazia sempre parte das lideranças. Gostava de falar. Na roda, antes do treino, pós-jogo, essas coisas. Quem eram os caras na sua época, naquele time de 2011, 2012? Era o Fábio, né? O Fábio era uma coisa, ele entrava mais antes dos jogos, né? Sempre falando e tal, aquela motivação, ele sempre tava com a pilha, energia alta, né? Então, para elevar todo mundo, assim. Nos dias, problema, assim, aí tinha eu, Kleber na época falava, o Roger, esses caras, Montijo era um pouco menos, mas também falava. O Léo sempre falou bastante.
Que eram os líderes ali. E aí esses caras... aliás, Mas geralmente é 2, 3. Cada grupo assim, geralmente 2, 3. Você acha que hoje no Cruzeiro quem que você acha que lidera? Lucas Silva? O Lucas Silva, né? Com certeza pelo tempo de casa, tudo, né? Até por esse exemplo que ele teve mesmo, né? Foi pro banco e tomou a posição de novo, conquistou ela, fazendo certinho no campo. E eu acho que o Romero também tem isso. O Cássio, tem bastante, né? O próprio Gabigol. O Gabigol, o André tá falando comigo aqui. O Gabigol, mesmo não sendo titular, é um líder, né? Que fala muito. Com certeza, participa no jogo, vai, né? Mesmo ele no banco ali, você viu? Ele vai, participa, conversa com o treinador. Ele exerce uma liderança, sim. Sabe na orelha de quem que ele tem falado muito, o Gabigol? Da Maísa, pô. A Maísa. Não é a Melody, não? É a Maísa? É a Maísa ou a Melody? A Maísa. Eu não lembro agora, eu perdi. Maísa. Ele falou que não rolou nada, não. Eles são amigos, eu posso falar no vídeo de quem é minha amiga, não? E não, mas só colocando o restante da história. Parece que ele deu uma entrevista aí pro próprio informante dessa notícia. Puxa vida, programa do Léo Dias aqui. Ok. Programa. Sai acabou o Campeonato Brasileiro, irmão. Temos que achar a pauta. A verdade é que esse assunto é mais legal que futebol, né? Muito mais. Quem tá pegando quem? Muito mais. A verdade dói, mas tem que ser dita, irmão. A verdade dói, mas tem que ser dita. É verdade, é verdade. Que todo mundo tá pegando alguém. Olha aqui, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu não posso perder o fio da meada, que eu falei antes de começar, já que a gente citou o Paulo Brax, e no mesmo instante que o Paulo Brax falava, eu trazia uma informação lá no Twitter, né, e que era a saída do Cristiano Nunes, confirmada pelo Atlético posteriormente e tal. Eu só quero, já que a gente está falando de hierarquia, eu estou pegando uma carona na saída do Cristiano Nunes para perguntar também para o Fabrício, perguntei das lideranças da época dele. Ele estava entre as lideranças, né? O Cristiano Nunes não foi para a seleção brasileira por ser um motivador, ele foi para a seleção brasileira para cuidar da preparação física dos caras, né? É um trabalho, eu imagino, bem menos estressante do que o dia a dia de um clube. E vai ganhar, acho que até mais do que ganhava aqui. Então eu, no lugar dele, já estaria lá, né? Não tem nem que ver. Agora, o Thiago, por exemplo, que é o cara que mais grita aqui no programa, ele criticava essa loucura, gritaria ali no vestiário e tal. Não estou te perguntando sobre o Cristiano Nunes, mas isso funciona mesmo, Fabrício? Isso determina, isso te liga para o jogo, te acende ou não funciona igualmente para todo mundo? Essa loucura, vai lá, porra, choquei e tal, fé em Deus e pau nos caras e tal. Igualmente assim para todo mundo não funciona. Cada um tem um jeito, tem outros que não preferem, mas a maioria é isso. E os preparadores físicos têm essa característica, cara. Não é só ele, não? A maioria? A maioria. É mesmo? Cara, eu acho que 99% tem essa característica de, já ativa, tudo faz parte, né, de um contexto, de uma ativação, de energia. Porque tem que ter, a energia tem que estar alta, cara. E treinador? Quem que foi o mais exagerado nas pré-eleições que você já teve? Eu peguei o Lucha na época do Pô Fechou quando espumava, filho, nossa senhora. Pica pro céu? Pica pro céu. Baralho. Pica pro céu, baralho. Pouco palavrão que o Lucha falava no vestiário. Toma comigo, eu te atropelo. Eu sou uma Scania, você é um Fusquinha, eu sou Scania. Toma comigo pra você ver. Não, ele motivava, ele dava os 5 minutos ali. É legal, cara, eu acho que faz parte. O Cuca, essa tranquilidade do Cuca ali no vestiário transforma ou ele é mais tranquilo? Não, o Cuca já é mais tranquilo. Não é de gritar esse troço, não? É o que eu gosto de fazer umas coisas. Na minha época ele fazia as cartinhas, né, de família, eu pego essas coisas. Você tava no episódio da mesa, não tava? Que ele fez uns tiroteios lá na toca, lá, negócio de tiro. Paintball. Eu corri, eu falei, eu tô sentindo um pouco, tem que tratar. Não lembro disso, mas o jogo no outro dia, meu, teve um maluco lá, que eu não sei, o Hélio Paulista dava vida nessas coisas. Não sei se machucou, torceu alguma coisa lá. Paintball? Teve um dia. Pra dar uma relaxada e tal. Mas aquele do tapa Toma na uns mesa, tirinhos no pra tapa dar na uma mesa você tava, né? Foi um jogo tapa contra na o mesa, eu Corinthians, saí antes, né? E aí roubar. depois ele... Você sai do campo, Você né? sai do campo, pô. Eu tava assistindo esse jogo ao Você vivo sai do lá em casa, campo. cara. Você sai do campo, mas volta, né? Não, tá maluco? Volta aonde? Volta não. Volta não, Qual foi a história agora. do sair? Não, na verdade Como que foi? é que a parada é o seguinte, eu vi que ia trocar, pô. Que ia sair 2 e entrar 2. Eu falei, não, um sou eu. Porque você Mas não ficou era, nervoso com era a outro situação. cara, ele trocava uma tática, não sei o quê. Então, mas você ficou nervoso foi com a situação, né? Foi. Porque você estava incomodado que o juiz não estava sendo leal com o Cruzeiro, era isso? Foi aquele jogo, complicado demais. Não só pelo pênalti, mas uma série de fatores que aconteceu, né, durante a partida. E chegou a hora ali
Que aí, sabe como é que eu era, assim, um pouquinho explosivo, né? É um pouquinho só. Geralmente eu ia e voltava. Saía do corpo, a alma voltava. Ali não. Aquele dia não voltou, eu falei, não, deixa eu encontrar a alma lá, tá? Eu fui caminhando até. Aí os caras iam trocar, ia sair, eu acho que Thiago Ribeiro, alguém ia sair. Eu falei, não, eu que vou sair. Eu vou sair, apelei. Senão você ia fazer uma merda ali. Primeira hit depois daquilo ali? Cara, na premiação da CBF, aquele ano eu ganhei como segundo, quem ganhou foi os meninos do Corinthians, né? E eu ganhei como segundo melhor volante. E aí, nessa ida lá do hotel pro teatro no Rio, no mesmo ônibus. Nossa. E aí? A minha mulher. A Vocês minha mulher não do lado foram, aí salvou. Não, pra quê? Você tá doido. Você nem mandou aquele, vai. Não, aí também. Não. Já passou, já foi. Mas esses Pô, encontros que são situação, hein? complicados. Que situação, não sabia dessa Não, cara, eu fiquei sabendo que ele foi processado desse jogo. O amigo desse dia me contou que ele foi o cara, não sei que recurso, o cara entrou, processou ele, fez ele vir aqui em BH. Eu lembro da história. Eu lembro da história. Pô, eu adorei, não tive custo nenhum, não sei o quê. O cara teve que vir aqui. Coincidentemente, era o meu xará, Fabrício, advogado. Falei, não é possível, tem que ser, né? Então pronto. Pelo menos um Fabrício fez raiva nele na medida, né? Esse negócio da hierarquia citado pelo Paulo Brax, que a gente abriu o programa falando, e aí o Fabrício está destacando ali, né? Dos jogadores que são líderes mesmo e tal, e que não funciona igual para todo mundo. Mas você não contesta, né? A lista que ele passou é, de fato, a lista dos caras que são os principais do elenco mesmo e tal. E convenhamos, Galante, eu falei, eu não sei com quem que eu estava falando ontem. Aliás, eu lembrei com quem eu estava falando, mas não posso falar o nome dele aqui não. Sobre essa questão do elenco do Atlético. O elenco. Você pegar o time titular do Atlético, pegar o time reserva do Atlético, cara, o elenco é bom. Ele é desequilibrado, mas ele é bom. Se você pegar a lista da hierarquia do Paulo Brax ali, você vai ver que o elenco tem qualidade. Agora, o desequilíbrio é evidente, todo mundo sabe que ele existe. E se você pegar aí, boa tarde a todos aí, ao Fabrício, que foi meu pato no pôquer, né? Prendeu e perdeu muito comigo. Mas valendo ou sem valer? Não, valendo. Pôquer nunca é brincando. Não sei, meu irmão. Nós temos uma história aí que é melhor nem falar, né? Mas já comprei muita coisa sex poker? Tem umas histórias malucas de sex poker aqui. Comprei muita coisa às custas do Fabrício. Né, Andrezão? Olha aí, ó. Né? Mas olha só, eu achei muito legal a sinceridade do Brax, dele ter colocado o nome desses jogadores. Mostra, inclusive, a confiança que tem em cima desses jogadores. Até para aquele torcedor que fica pensando assim, pô, você tá parecendo sua cabeção ali. Ó. O pessoal fica pensando assim, pô, será que vai sair um outro? Quando ele coloca essa lista ali, são jogadores que para ele são fundamentais para o time, né? Na hierarquia. E não acho que tem nenhuma dúvida em relação a isso. E que se você pega um time, Fabrício daqui pode falar sobre qualidade de jogador. Você pega um time que tem Hulk, Scarpa, Coelho, Rony, agora Dudu, tô falando de 5 nomes. Você tem Scarpa, você tem Everson. Pô, como é que você pode falar que um time desse não tem Júnior Santos, Arana? Pois é, como é que você pode falar que um time desse não é competitivo? A questão toda para mim do Atlético é a questão que o Atlético passou na temporada passada e agora no começo. Lesão, cartão, é a questão do equilíbrio que ele falou ontem, eu estava lá e ele falou, sobre você equilibrar os reservas com a qualidade do time titular. Porque aí às vezes sai um reserva, o atleta jogando sem o Arana e sem o Coelho, olha como tem um impacto no time hoje. Então eu acho que é uma questão que com a chegada do Dudu vai melhorar, o Atlético no banco melhora, o Júnior Santos com esse final de primeira semestre agora, fazendo gol, ele cria uma confiança maior, melhora. Então, eu acho que o Atlético está no caminho certo. E a chegada do volante, né? Que a gente sempre está tocando o ponto aqui, ele colocou. O Atlético precisa de um primeiro volante. Ô, Breno, eu acho que, boa tarde para todo mundo, eu acho que nesse momento o Atlético está tentando colocar todo mundo na mesma página, né? Algo que o Cuca não estava nessa página. O Cuca, ele deixa muito claro, a partir do jogo contra o Internacional, que foi depois daquela coletiva do Rafael Menin, que agora todo mundo entendia o que estava acontecendo com o Atlético. Que é a questão do atraso de salário, os valores da dívida muito alta, premiação também atrasada, que não teria como fazer grandes aportes agora, nesse momento, para essa janela, de fazer grandes contratações, o Atlético vai aproveitar oportunidades no mercado. Eu quero aproveitar a presença do Fabrício aqui e perguntar uma coisa. Jogadores entendem a situação de um clube? Por exemplo, o clube pega e fala assim, ó, em alguma situação ao longo do ano, nos próximos 6 meses, podemos atrasar 1 ou 2 salários. Explicando isso pro jogador, ele entende, compreende a situação de um clube? O Brax falou isso ontem, né? Eu joguei uma situação parecida, eu joguei em 2014 no Vasco, era assim, né, cara? Então o Rodrigo Caetano, na época, era o diretor
era todo dia, né? Reunião, conversa, aí essa transparência eu acho que ajuda. Sim. Né? Porque ele vinha, porque o Vasco tinha que entrar dinheiro, né? Não podia entrar não sei aonde, vinha dinheiro, mas tinha que fazer aquela volta ao mundo para chegar no e quitar. Tanto é que na época lá, eu joguei 6 meses lá, eu recebi 3 meses. Os outros 3 fui pegar agora depois de 10 anos. Olha só. Então é isso. E eu acho que entende, mas é difícil. Ah, cara, não é legal. Não é legal. Legal não é. Mas tem um ponto também, né, Fabrício? Não é legal porque, assim, por mais... lá no Vasco eu tinha... eu recebia... Atrapalha o ambiente. Eu recebia parte do São Paulo, por exemplo. 80% estava o São Paulo me pagando. Sim. Lá eu já fui com essa... Mas... A minha situação estava legal, mas aí o funcionário... O ambiente não fica legal, cara. Não fica legal. O jogador, às vezes, é cobrado e tem muito jogador que já... Você quer me cobrar? Você nem me paga, você quer me cobrar? Pensa. Não fala muito, pensa, e aí começa os bolinhos de jogador, fala, atrapalha, velho. E aí as lideranças positivas no grupo tem que segurar, mas não é fácil. Porque assim, eu tenho uma condição financeira, o Thiago tem outra, você, entendeu? Aí complica. Pra você, Everton, ia estar tudo certo. Né? Trilionário. Pra nós, aí começar a confusão. Mas o Fabrício... Olha lá, eu tô resminho dele, Fabrício. tomando... Ô Fabrício, trilionário não, você tá bi, tudo bem. Tu é bilionário, tudo bem, mas trilionário você tá exagerando. Eu ouvi num jogador do Atlético, um tempo atrás, na época não era, até antes do Rodrigo Caetano, que tem um outro ponto que pesa muito, que é quando o diretor chega e faz promessa e não cumpre. Ah, não, isso aí... Né? Que aí vai perdendo a credibilidade. Aí, uma vez ele falou comigo assim, isso na época que a gente podia ir no CT, né? Sim, fazia muito tempo. Então, aí ele falou assim, hoje tem reunião com o Lero Lero aí. Não, é a mesma coisa... porque ele vai chegar, ele vai passar achar que tá enganando a gente, vão achar que vai acreditar. Não, aí, Breno, aí é a mesma coisa com o treinador. Quer perder o grupo, é isso aí. Ó, vai jogar aqui quem treina bem. Só quem treinar melhor... Os caras começam a treinar lá e nunca pega a camisa, nunca pega o colete. Mas sabe quem... Os caras começam. O que acontecia, especialmente na década passada, e aí falando sobre o Atlético, no final da década passada, muitas vezes, o Atlético prometia quitar algumas coisas e não quitava. E aí isso acontecia frequentemente. O Atlético prometia, nós vamos quitar isso aqui agora. Não quitava. Aí falava os caras, vamos quitar desse jeito. Não quitava. Isso acontece especialmente com o cara que não é do futebol. O cara que chega, assume um clube, não está acostumado, não sabe como funciona, promete algumas coisas, não consegue cumpri-las e acaba, velho, fazendo um monte de merda. A verdade é essa. Então, isso aconteceu no final da década passada, só vocês olharem aí quem estava no Atlético, especialmente com quem estava na principal cadeira do clube. Porque o diretor, ele já é macaco velho disso. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que, vou chegar pro cara ali e falar assim, velho, não vai dar para pagar agora porque lá em cima não estão me dando dinheiro. Então, estamos buscando uma forma de te pagar. Agora, tem um monte de gente que não é do futebol, que vai gerir clube de futebol porque é associativo ou porque decidiu investir, que não sabe como lidar. A gente sabe como funcionar. Eu entendo que você precisa fazer todos os cortes possíveis dentro de um clube de futebol, todos que você puder fazer, para manter salários em dia. E não é só dos jogadores, não. Do clube, geral. Eu tô contigo. Cara, atrasar salário não pode acontecer. Não pode. O salário é algo sagrado. Sagrado. Você trabalhou e não interessa se você ganha um salário trabalhando na portaria ou jogador que ganha 2 milhões de reais. Não interessa. Não importa. Até porque quando você assina um contrato com um jogador, você assinou porque está confortável para você, né? Do cara ganhar muito. Então não interessa. O que o cara vai fazer com o dinheiro dele, o que faz, etc. Mas atrasou, mas o jogador ganha muito dinheiro. Não interessa. O salário dele tem que cair rigorosamente dinheiro. Pois é. Porque ele tem os compromissos de acordo com o que ele ganha. É óbvio. O HG, é isso. Pode chamar de HG ou por favor, só esse puxar-saco aqui que pode? Não, você pode. Só puxar saco. Você é titular. HG, ele fala, HG, não fala. Fabrício, você tá aí porque você quer, seu lugar é aqui, ó. Ô, Everton. E tem outros, assim, os jogadores estão ali, sabem também que a carreira acaba e ele começa a fazer o investimento contando com aquele salário. Sim. Quanto que eu vou ganhar lá? 500 mil. Já planeja o investimento, faz compras, entendeu? E aí é que começa, muitos deles fazem isso. Muitos não têm essa consciência. Pode atrasar, pode não sei o quê. Porque antes não atrasava, né, cara? Então o cara se programa. Faz aquele, e aí? Começa a vir os boletos. Vem mesmo. Porque aí é boleto, meu irmão, de 30 mil. A parcela de 50, assim que os caras fazem. Recentemente. Faz de acordo, sim, lógico. É que, infelizmente, a memória do torcedor, a memória é curta. Infelizmente. Quando o Cruzeiro ainda não estava virado para o Ronaldo, fenômeno,
ainda era o Sérgio Santos Rodrigues como presidente. Está no YouTube para quem quiser assistir. O que a gente falava aqui sobre as promessas não cumpridas e aí daqui a pouco greve no Cruzeiro. Vocês se lembram da greve? Pega os programas aqui, ó, da época. O que a gente falava do Cruzeiro? Pega os programas da época. Você lembra da greve, Altinho? Lembro. Trabalhei nela. Fábio, você cobriu. Cobri Pois ela. é. E o que a gente falava aqui? Isso é sagrado, cara. O Cruzeiro lá atrás, depois o Ronaldo pegou. Me parece que da época do Ronaldo pra cá não teve mais problema, né? O Ronaldo não investiu tanto, mas arcava obrigação dele, né? Pagar salário. Então pagava tudo certinho, a RJ também, que é obrigação, e a coisa mais enxuta, veio caminhando até o Pedrinho entrar, e aí com o Pedrinho eu estive na toca recentemente, contei isso pra vocês, que 2 jogadores, mais um deles, me chamou num canto e disse, cara, eu não quero sair daqui nunca mais. Um jogador, não vou expor o jogador, você não quer sair daqui nunca mais. Aqui eu sou respeitado, aqui o pagamento vem adiantado, todo mundo gosta e me respeita aqui dentro, o dono do clube, o filho do dono, respeita e gosta, e aí foi algo depois da saída do Alexandre Matos, né? E aí citou a questão do Pelaipe, do relacionamento do Pelaipe com os jogadores e tal, e citou o Jardim também, sabe? Falou assim, como é que você quer sair de um clube desse aqui? Vivo numa cidade espetacular, moro próximo da toca, tudo. Eu não quero sair daqui mais, não. Eu quero depois, inclusive, na hora que parar de jogar, eu quero continuar trabalhando aqui. Sim. E é jogador de alta performance. E, inclusive, está entre os mais, hoje em dia, lá no Cruzeiro. Aí, como é que eu não posso usar isso, gente? Como dizia o Mano na aldeia, para traçar paralelo? Você acha que lá no Atlético está todo mundo felizão? E esses caras do Atlético aí estão jogando, estão correndo, mesmo com os atrasos. Eu não tenho visto o Miguel dentro de campo. E tem um detalhe. Mas é difícil, aí chega uma hora você vai. Quando é que o teu esforço é recompensado? Exatamente. E fora que não sai pra gente, né? Porque, cara, essas reuniões, mesmo que o Rodrigo Caetano ia lá, tal, tentar levar uma boa notícia, se justificar, Breno, que é legal justificar. Bicho, mas você já sai da reunião. Não vai. Não vai hoje, não é hoje. Não é hoje. É complicado. Agora, ontem o Paulo Brax tocou num ponto que eu acho que é importante para o torcedor entender. Quando ele está falando da questão de salário, você disse muito bem, dos funcionários, só embaixo ali da gestão dele, que é do futebol, são 218 funcionários do Atlético, sem contar jogadores. É muita gente, cara. Aí esse sofre. É muita gente, né? E ele está falando assim, desde o pessoal lá que trabalha nos setores lá do futebol, que são ligados não diretamente ao campo, que não são jogadores. Cara, o impacto é muito grande. Então, quando ele fala em priorizar hoje, pagar o salário e a folha de pagamento, eu não tenho o que falar. Eu acho que ele está correto. Está correto, até para criar um ambiente legal, né, Fabrício? Você imagina o seguinte, o pessoal está devendo lá, chega um novo contratado. Aí você gastou para trazer o cara. Não. Primeiro, a ordem das coisas no Atlético, desculpa, é primeiro o que tá atrasado. E a expectativa. Colocar em dia o que está atrasado. Esse negócio de ir no mercado buscar jogador aí é algo secundário, gente. Peraí, é claro que todo mundo quer ver esse grande jogador chegando, o time voando e tal, mas convenhamos, né? Tem que pagar o que está devendo. Nós vamos continuar falando disso, porque é o seguinte, o que atrapalha, inclusive, lá no Atlético, são juros abusivos.